Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela Audivi, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde a gente quer você, assim, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto, é sexta-feira e o nosso espaço aqui, você já está aprendendo e você já começou a conhecer melhor sempre os assuntos da arte e da cultura aqui na sexta-feira para a gente encerrar bem a semana. Então vamos apresentar os nossos entrevistados de hoje. Dinei Isidoro, ele é jornalista, compositor, pesquisador, colunista do Instituto de Memória da Música Brasileira e da Rádio Arquibancada. Dinei, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Mauro. Uma boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês. É uma honra e obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, Dinei Isidoro. Eu percebi aqui um pouquinho de problema aí com o seu áudio. Tomara que ele se estabilize aqui ao longo da nossa conversa. Eu apresento aqui também o Hermes Carpes, ele é ator, diretor e produtor cultural, em cartaz com o espetáculo Crise do Sete. Tudo bem, Hermes? Tudo bem, boa tarde. Sextou em ótima companhia, né? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Obrigado pela presença, Hermes. Também com a gente o Wilson Pipoli. Ele é designer e consultor têxtil, idealizador da exposição Arte e Design Têxtil Brasileiro. Tudo bem, Wilson? Tudo bem, muito obrigado pela participação e uma boa tarde a todos. E completando a nossa bancada de arte e cultura aqui desta sexta-feira, o Rafael Murió, artista plástico. Fala, Murió, tudo bem? Como estão as coisas? Tudo bem, boa tarde, grande Mauro, querida Zenilda, meu grande chefe Fausto Camunha. Boa tarde a todos que estão aí participando e vamos, que tenhamos um programa excelente. Sem dúvida que será um dos melhores aqui. A gente vai começar com o seguinte tema: a guerra na Ucrânia, que completa hoje 1 ano, hein? E enquanto mísseis russos continuam matando civis aos milhares por lá, uma outra vítima dessa guerra é a arte e cultura. Instituições culturais importantes, como o Teatro Dramático de Mariupol, foram transformados em escombros, enquanto museus são saqueados, no que pode ser o maior roubo coletivo de arte, história e antiguidades desde que os nazistas saquearam a Europa na Segunda Guerra Mundial. Muriel, eu começo com você a respeito desse tema. 1 ano com sofrimento lá, com tantas mortes dos civis e também a nossa arte, a nossa cultura ali da Ucrânia também se perdendo e sendo saqueada. Como é que você avalia? Bom, Mauro, eu acho o seguinte, essa geração ela não tem um posicionamento com relação ao valor da arte. Começa por aí, né? Quem tinha um posicionamento sobre a arte era a época do Terceiro Reich. Eles começaram a realmente pegar tudo quanto era obra de arte e esconder de um lado ao outro na Alemanha, em tudo quanto foi lugar. Então, hoje em dia, não é só na Ucrânia, né? Você pega nos países árabes, quando existe algum tipo de guerra, algum desmonte de algum monumento, não existe mais o valor da arte antiga, né? Da história da arte, da história da humanidade, né? E é o que está acontecendo na Ucrânia, sem dúvida alguma, né? Aproveitadores estão roubando a arte e sumindo com ela. Num certo momento, eu tenho certeza que a história vai pedir recompensa sobre esse tipo de assunto, como se pede da época da Segunda Guerra Mundial, né? Mas, infelizmente, essa geração de hoje, essa geração que eu digo assim de 30 anos para cá, já não dá tanto valor à arte antiga, né? Ao contrário, o objetivo sempre é destruir.
E como é que, na sua avaliação, Murió, essa cobrança da arte se dará no futuro? Como é que esse, digamos, direito de resposta vai acontecer? Eu acho assim, vai apaziguar, né? Tudo vai ser apaziguado, e daqui a 30, 40, 50 anos, alguém vai falar assim, bom, mas aquela arte é uma arte da humanidade, né? E vão começar a procurar, como fizeram, como fazem hoje pós-Segunda Guerra Mundial, né? A procura das obras de arte e de quem é, de que família, de que Sim, até instituição, hoje, né? né? Até hoje existe muita coisa escondida e que não vão achar, provavelmente não vão achar nunca, né? Então, as famílias que eram donas dessas obras, os museus que eram donos dessas obras, vão cobrar esse tipo de situação até que mude essa geração, né? Uma, duas, três gerações, não sei quantas gerações vão mudar para que se possa voltar ao lugar de direito de cada obra de arte. Sim. Dinei, como é que está o seu áudio aí? Vamos ver que estava no começo, não estava muito bom. Mas como é que você avalia esse nosso tema? Você está de acordo com o Murió? Sim, estou de acordo. Acredito que quem perde mais é a nossa sociedade, né? De modo geral, olhando de maneira globalizada, todo tipo de tragédia que ocasiona e reflete no mundo é um pedaço da memória dessa sociedade, dessa comunidade que é perdido. Então, de certa forma, é uma derrota não somente deste país, dessa sociedade, mas de todos nós, né? Tudo que é relacionado à cultura e, de certa forma, ela tem essa perda, eu acho que o grande ato falho fica para esse legado histórico. Uma sociedade que não cultiva a sua própria história não tem história para contar à frente, Mauro. E acho que é necessário, através da cultura, da arte, a gente ter a possibilidade de continuar a contar essas histórias. Vai ficar essa página marcada dentro do nosso mundo, da nossa sociedade, essa guerra, esse momento desprovido no qual a Rússia fez esse ataque à Ucrânia, e fica para toda essa sociedade, para todos nós, o legado histórico de que essa sociedade deixou, todos os marcos, mesmo que sejam reconstruídos num outro momento, essa lacuna nunca será preenchida, ficará esse buraco atemporal na história. Hermes, sua avaliação sobre esse tema, você está de acordo com o Murió, com o Dinei, e o que o mundo pode fazer em relação a tudo isso, em relação a essa pilhagem, né, esse saqueamento todo que está acontecendo lá em relação à arte na Ucrânia? Olha, eu concordo com eles que, infelizmente, a gente está numa geração onde tudo é descartável, tudo perde a importância. Eu acho que, cara, você vê a quantidade de museus pelo mundo que estão sendo incendiados, que a gente está perdendo coisas que a gente nunca mais vai recuperar, entendeu? Mesmo que você faça uma obra, você recria, ela nunca vai ser a mesma coisa, né? Só que isso está no mundo geral, é muito triste isso, é muito, 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 muito triste, sabe? É um valor inestimável que as pessoas não dão valor, infelizmente. O que o mundo pode fazer nesse momento? O mundo não está podendo fazer muito em relação à própria guerra, né? A própria ocupação da Rússia em relação lá nos territórios da Ucrânia, né? E as pessoas hoje em dia, elas pensam no si, né? No que é bom para mim, e esquecem o todo. Então, a guerra é isso, né? Tipo, eu não consigo entender. Eu nunca fui muito... Eu acho que eu tinha uma sensação meio apoliana, assim. Eu achava que o mundo era muito maravilhoso. E eu nunca parei para tentar entender que a guerra, hoje em dia, eu estou começando a tentar me informar melhor por isso. Eu era muito alienado, concordo, em relação a essas coisas do que acontecia no resto do mundo, de guerra. Porque na minha cabeça eu nunca entendia por quê. Por que o ser humano mata o outro de uma forma... O que leva a isso? Antigamente eu achava que era uma coisa religiosa, hoje eu vejo que é só uma coisa de ganância. Só que o que aquelas famílias estão sendo dizimadas, o que isso traz de benefício para qualquer pessoa? Para dizer, eu tenho mais poder? Eu realmente é um tema que eu tento... Aquela coisa, o que a gente não consegue fazer, que a gente não consegue resolver, eu aprendi isso muito,
Mas, cara, é muito difícil. Eu não entendo. Eu me acho assim, um cara muito burro em relação a isso, porque faz sentido para mim a pessoa matar uma outra pessoa a troco de nada. A troco do quê? De grana, de petróleo, de poder. É triste demais. Essa situação, e as pessoas, os soldados estão lá nas trincheiras, estão lá no campo de batalha com suas armas, e não necessariamente querendo matar as pessoas, mas estão matando as pessoas porque alguém pede para que isso ocorra. É isso que é o mais impressionante de tudo, Sim. né? Porque tem um líder ali que determina essa situação. Eu não sei, tipo, se essa pessoa não matar, ela vai morrer também? Qual a punição que essa pessoa tem? O Sim. porquê, qual a justificativa, qual o impulso para isso? Eu realmente não consigo entender. Não consigo mesmo. Sim. Wilson Pipoli, sua avaliação sobre esse nosso tema, um ano de guerra na Ucrânia e a corrida para salvar o patrimônio cultural lá dos ucranianos? Inicialmente, eu acho que é muito triste você encontrar povos que ainda querem julgar a outros, né? Eu acho que isso não cabe, pelo menos na minha cabeça, isso não cabe na atualidade. E é o que você vê acontecendo no mundo. Por outro lado, também, na questão cultural, como muitos de vocês já comentaram, a questão educacional é fundamental. E como se tornou tudo supérfluo, a informação se tornou supérflua, você acaba vulgarizando a arte, né? Ela já não tem mais função, ela já não tem mais o que transmitir. Então, eu acho que esse é um pecado, é a questão educacional de um povo que está justamente sendo nivelada por baixo, pelo menos é a minha percepção de mundo. Isso não é um problema local, é mundial mesmo, e eu acho que as coisas têm que começar a ser retomadas do início. Vamos para o clássico, vamos para a questão de momentos que definiam uma sociedade, né? Em todo momento nós estamos, através da arte, definindo quem somos nós, o que é arte. E isso hoje é muito banal, né? O momento é banal. A sociedade está sofrendo essa mudança. E eu acredito que alguma coisa tem que ser feita para que isto se interrompa e, obviamente, a gente consiga retomar um posicionamento melhor, né? Nós, como sociedade, como planeta, como seres humanos. 12h11, pessoal, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, sobre arte e cultura por aqui. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, você aí acompanhando, curtindo e compartilhando a nossa transmissão. Vamos falar sobre um outro tema agora, vamos sair lá da guerra da Ucrânia, das questões da perda da cultura e da arte por lá. O seu samba hoje consciente tem entrada franca no municipal. Depois do carnaval, no Anhangabaú, é samba em festa a desfilar. A letra do grupo Demônios da Garoa anuncia: aqui é a cidade do trabalho, mas depois tem carnaval sim. E foi-se o tempo em que São Paulo não era famosa por suas ruas lotadas de bloquinhos de foliões, serpentina e alegria também. Neste ano são mais de 600 desfiles, sendo 36 megablocos, e só acaba no domingo, né? E um dos principais atrativos do carnaval paulistano é a variedade musical que vai do samba ao jazz, passando pelos mais variados estilos. Interessante, né, Dinei? Esse aspecto do samba nas ruas aí, por meio dos bloquinhos, tem todo tipo de estilo musical, né? Dinei? Está ouvindo? Sim, estou ouvindo. Estou sim. Sim. A disponibilidade que São Paulo tem para que possa ter essa diversidade musical, essa diversidade cultural é absurda. São Paulo é a grande capital do mundo, né? A capital mundial, não só da cultura, mas também da gastronomia, e a gente tem aí, dentro da nossa sociedade, uma parcela enorme de possibilidades para que todos os povos possam se divertir, possam aproveitar. Logicamente que no Sambódromo do Anhembi foram 4 noites
especiais para que os foliões pudessem estar ali se divertindo, mas a cidade dispõe de várias outras formas e possibilidades para que você possa se divertir, possa aproveitar. Eu acho que isso é super importante. Um carnaval plural, depois de 2 anos, tecnicamente falando, sem o evento, nós tivemos aí um carnaval além do que a gente poderia imaginar, inclusive nos números de pessoas que vieram para a cidade de São Paulo para poder se divertir. O que foi que aconteceu ao longo desses anos que São Paulo se transformou nisso tudo, né? Porque a gente tinha o que acontecia no Sambódromo, mas não tinha, né, essa quantidade de gente na rua, não só o paulistano, né? Gente vindo de todos os lugares para poder curtir o Carnaval dos Blocos. Eu acho que o mais louvado dentro dessa condição foi automaticamente a cidade entender o tamanho da potencialidade comercial que ela possui. São Paulo, além de ser uma cidade que chama muita atenção exatamente por diversas disposições e artifícios, né, para que esse folião, digamos assim, né, Mauro, folião, que vem aqui aproveitar esses momentos de lazer na cidade de São Paulo, ele tem outras disponibilidades no qual a pessoa possa se divertir, possa curtir além do carnaval, além dos blocos. Eu acho que todo esse artifício fez com que movimentasse o interesse pela cidade de São Paulo, além do grande polo comercial que São Paulo exerce até hoje dentro do mundo. Então, acho que a maneira com que foi propagado o trabalho dentro da cidade, a forma com que foi colocada à disposição para as outros locais do nosso país, né? Não só do nosso país, porque hoje o evento ele se transformou num polo mundial. Existem pessoas que vêm de outras localidades para São Paulo exatamente para se divertir. Acho que isso chamou atenção e ganhou e se transformou no grande viés, no grande chavão para que São Paulo se transformasse nessa, entre aspas, capital da cultura, né? Pudesse transformar nesse grande polo cultural e mostrar toda a sua diversidade. Eu comecei esse tema, Dinei, do Carnaval Tomando as Ruas de São Paulo, com essa letra aqui do Demônios da Garoa, e a influência de Demônios na Garoa nisso tudo que a gente vê hoje na cidade de São Paulo no Carnaval. Demônios da Garoa automaticamente é a grande marca da cidade de São Paulo, né? É um dos grandes grupos, um dos grandes nomes do samba de São Paulo, automaticamente ligado a Dona Irã Barbosa e toda a sua historicidade. E se a gente fosse considerar hoje um signo, uma marca da cidade de São Paulo, automaticamente você tem que falar na participação do Demônios da Garoa, que é um grupo que até hoje está ativo e continua aí encantando a todos por onde passa. As tradicionais marchinhas têm espaço nos blocos? Eu não tenho acompanhado, não sei dizer, mas as novas gerações curtem, Dinei? Sim, existem locais específicos que têm a participação das marchinhas, mas a cidade localizada onde se encontra o maior numerário de marchinhas é São Luís do Paraitinga, né? É a grande capital das marchinhas, podemos dizer assim. O grande festejo de carnaval de São Luís do Paraitinga é as marchinhas de carnaval. No interior de São Paulo, acho que fica muito mais disposto a essa condição. Aqui na capital, num volume bem a menor. Sim. Murió, sua relação com o Carnaval de São Paulo? A minha relação? Nenhuma. Com exceção que eu nasci no Carnaval, né? Amanhã eu faço 69 anos. Mas eu acho assim, acho que o Dinei foi brilhante na exposição dele sobre o Carnaval e sobre São Paulo, né? Eu nunca tinha pensado nessa situação de polo cultural, polo turístico em relação ao Carnaval, né? Mas isso foi se transformando em função da comunicação, né? Porque até um certo tempo atrás, antes da internet, realmente ficava fechado a pequenos blocos, né, de rua e ao sambódromo, né? São Paulo era fechado a isso, né? Os grandes carnavais estavam no Rio de Janeiro, na Bahia, né, no Nordeste. E acho que através da comunicação, esses outros polos trouxeram para São Paulo a história do Carnaval. O Carnaval se transformou realmente num grande polo cultural, né? E esse polo cultural, porque, como o Dinei falou, é um polo. São Paulo também é um polo turístico, né? Então ele dá, além da cultura, além da liberdade, do calor do Carnaval, ele dá a possibilidade das pessoas ampliarem seu espaço cultural. E isso é bárbaro, né? Isso é bárbaro. Eu realmente já tive a minha fase de carnaval, né? Lá meus 20 anos, 25 anos, né? Hoje eu quero sossego, né? Eu quero mais sossego. Eu nem vi o carnaval, vi só apenas o resultado das escolas de samba, né? Mas o pouco que eu vi
também me deixa um pouco triste, né? Porque o carnaval ele se tornou, ele se deteriorou, né? Nas ruas ele ficou um pouco deteriorado com o conceito que era o carnaval de antigamente, né? Dos cursos, né? E coisa parecida. Então, hoje ele virou alguma coisa um pouco mais deteriorada pelos jovens, né? Para virar um pouco mais de bagunça do que só carnaval, né? Muriel, parabéns pelo seu aniversário de forma antecipada, né? Porque amanhã, é isso? Mas a gente já te deseja saúde, alegria, felicidade. Eu sabia que, além de palmeirense, tinha algo mais a ver comigo aqui, que é o signo também, né? Mais um pisciano aqui. Parabéns. Eu nasci numa sexta-feira de carnaval, hein? Olha aí. Wilson Pipoli, sua relação com o carnaval qual é? A minha relação com o carnaval é de muita festa, de muita brincadeira. Eu adoro carnaval, eu nasci no curso e hoje eu vou para os blocos de rua, a diversidade me encanta. A questão de você ter o samba, o jazz, são fantásticos. Eu amo o carnaval, a música eu acho fantástica. E não só isso, quando você vê famílias, crianças brincando o carnaval, a gente está resgatando a nossa história de carnaval. Isso é fantástico, eu acho que é divino isso, né? Óbvio, respeito as pessoas que não gostam do momento, mas eu sou um grande apaixonado pelo momento, sim. E um grande fulião, viu? Nos meus 63 anos, eu continuo saindo na rua e continuo me divertindo, sim. O Hermes, o Wilson falou das crianças brincando carnaval, e aí eu, de repente, viajei aqui para a minha infância. Existia uma brincadeira nas ruas, né? A gente enchia uma garrafinha com água, aí os carros passavam, a gente jogava água nos carros, então era uma grande festa, uma grande brincadeira, né? E eu acho que hoje acho que não existe mais isso, mas eu me lembro de num determinado carnaval, a gente jogando água lá num carro, e quando ele passou, aí o motorista ficou muito bravo, desceu, parou o carro, saiu correndo atrás da gente, e a gente fugindo dele, né? Mas muitas histórias para contar, né? Hoje em dia não dá mais para fazer isso, né? Que a gente não sabe mais a reação das pessoas para uma brincadeira tão simples. É água, né? Não é nada demais. Eu sou apaixonado por carnaval, gosto muito. Eu sou gaúcho, nasci em Porto Alegre, mas fui com 18 anos para o Rio. Então, durante mais de 20 anos, eu morava na Sapucaí, em época de carnaval. Eu chegava lá no sábado, saía lá na terça-feira, porque meu apartamento era do lado do sambódromo. Então, eu sempre fui apaixonado por escola de samba, porque é uma cultura muito incrível. Eu aprendi muito com as histórias. Esse ano mesmo, que é campeã aqui de São Paulo, você imaginar que existia um samurai negro, olha que coisa linda, você aprende muita coisa. Só que aqui em São Paulo eu não me dei bem, não, ainda não, tá? Eu sou um atrapalhado do carnavalesco, porque eu só caí em furada. Eu preciso descobrir esse carnaval de São Paulo, tá? O primeiro, antes da pandemia, né? Eu fui no primeiro bloco que eu fui na Vila Madalena, fui todo empolgado, pô, Vila Madalena, que legal. O bloco não tinha música, cada um tinha um radinho e ficava ouvindo. E tava assim uma faixa proibido música. Eu falei, como assim um bloco sem música? Então tá. Daí fui para um outro bloco que estava marcado no local, chegou lá, o bloco tinha acabado, tinha 2 pessoas. Agora, depois da pandemia, a gente não foi, né? Maravilha. Daí eu desfilei antes da pandemia na Casa Verde. E lá, eu já tinha desfilado no Rio várias vezes, então quando você entra lá na Apoteose, parece que a arquibancada vem toda com você, eles estão sambando com você, é tudo uma coisa única, né? Daí quando eu fui desfilar aqui em São Paulo, eu olhava para a arquibancada, parecia que estavam vendo um desfile de escola de 7 de setembro. Porque é tudo muito lindo, né? A gente vê, é tudo perfeito, é tudo muito luxuoso, mas acho que falta alguma coisa, assim, eu não sei se é a participação da arquibancada junto daquelas escolas. Acho que as escolas merecem um pouquinho mais de resposta da arquibancada. Tá? Agora, eu estive num bloquinho aqui em Osasco, como eu estava trabalhando no Carnaval, estava em cartaz, eu passei por um bloquinho aqui em Osasco que tinha muitas marchinhas, tá? Clássicas, tinha muita família, muita criança e tudo mil maravilhas. E, tipo assim, eu até achei interessante que eram marchinhas clássicas, que a maioria tudo já tinha atualmente sido banida, né? Pelas N coisas, mas funcionou e deu para resgatar um pouquinho da minha infância, porque eu sempre gostei muito de um bailinho de carnaval lá no Sul, com marchinhas, com coisas, eu sempre gostei pra caramba. Mas eu tenho que descobrir ainda vou ver se até domingo eu consigo ir num bloco que dê certo, tá? Preciso.
Dinei, o Hermes falou da pandemia, a gente vive a pandemia ainda, claro que numa situação bem diferente, e isso acabou permitindo a volta aí do grande evento, que há 2 anos não acontecia. Vamos voltar no tempo. O carnaval, ele começou lá há 100 anos, mais de 100 anos, na gripe espanhola, um pouco antes. Como é que isso aqui em São Paulo, né, se desenvolveu? Quando a gente lembra como é que chamava a primeira escola de São Paulo? A primeira Primeira do de São Paulo, carnaval, é isso? Primeira de São Paulo, né? a Ela primeira já de São Paulo. existia na Isso. primeira de São Paulo. Teve a Lava Pés também, não é? Isso já existia lá atrás, na gripe espanhola, um pouco antes? Na gripe espanhola, não. Esse movimento ele começou com os cursos e cordões, né? E quando apareceu a primeira de São Paulo, foi num período posterior, porém, na gripe espanhola não teve carnaval em São Paulo, né? Exatamente pelo impacto que tudo aconteceu mundialmente. Então, a gente tem que pensar no seguinte, era um cenário totalmente diferente, não digital, era um período de rádio, então tudo vinha através do rádio, e automaticamente qualquer tipo de coisa que acontecesse do outro lado do mundo já assustava aqui no Brasil, nas condições precárias que nós tínhamos na sociedade. Ficou-se alguns anos sem o carnaval, sem os festejos do carnaval. O festejo do carnaval era concentrado nas regiões centrais de São Paulo, Avenida Paulista, estendendo-se até o Centro Velho, né, como nós chamamos hoje, né, que é a região do Vale do Anhangabaú, Avenida Rio Branco, São João. Só que era uma classe totalmente diferente, era um padrão de classe social totalmente voltado à elite. Então, era desfile de corsos, que eram os grandes carros da época, confete serpentinas, mas era um perfil totalmente diferente do que é hoje. Quando acontece o surgimento da primeira de São Paulo e depois começa a vir Lava Pés, teve o bloco Campos Elíseos, o cordão Campos Elíseos, né, que ele foi oriundo, ele criou-se a extensão para que surgisse o cordão Barra Funda, que automaticamente ele foi evoluindo. O cordão Barra Funda, ele era um cordão musical de sopro, né? Ele tinha um formato totalmente diferente do que a gente vê de escola de samba, só que ele é um embrião da construção da escola de samba Camisa Verde e Branco, que nesse ano retorna ao grupo especial para 2024, né? Depois de 12 anos de afastamento. Mas ele é um embrião, só que eram totalmente diferentes as ideias, as maneiras com que era transposto o carnaval. Né? Existiam instrumentos de sopro, existia prato, existiam outros instrumentos que hoje não são utilizados, não são usuais. Até no Rio de Janeiro, o Hermes citou bem, ele que conviveu e viveu no Rio de Janeiro, até o final dos anos 80, esses instrumentos eram bem-vindos, tirando os instrumentos de sopro, mas, por exemplo, o prato ele é um instrumento bem-vindo no Carnaval Carioca. E até hoje em São Paulo ele já caiu em desuso, exatamente pela maneira com que se construiu o Carnaval de São Paulo. Hoje tudo ficou vinculado, Mauro, na questão do entretenimento. Só que esse entretenimento matou uma situação que era totalmente oportuna e livre do ser humano, que era ter autonomia, sabe? Ter a liberdade de desfilar, que é o que o Hermes citou. Ele vem do Carnaval Carioca, onde tudo é mais solto, e aqui tudo tem que andar enfileirado. Isso pela maneira com que a emissora que transmite colocou essa posição e que rege esse desfile, que é a Liga das Escolas de Samba. Eu acho que o bloquinho ganhou força exatamente pela liberdade criativa que a pessoa tem. Esse foi o grande ponto alto dos bloquinhos ganharem força no Carnaval de São Paulo. Lá você é livre, você faz o que você realmente quiser. Mas aqui, mas a escola de samba você não é livre. É livre. No momento que você compra a sua fantasia, você deveria ser, pelo menos na avenida, livre. Você colocar tudo para fora aquele seu sentimento. Mas, infelizmente, não acontece exatamente por um regulamento. 12h27, programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, arte e cultura por aqui. Vamos passar para o próximo assunto. Com direção de Ronaldo Spedaletti e texto de Pedro Fabrini, o espetáculo Crise do Sete está em temporada no Teatro Jardim Sul. No elenco estão Hermes Carpes, que está aqui com a gente, e Cristina Freitas, que interpretam um casal que está passando pela crise dos 7 anos. Segundo essa crença, todo casal tende a passar por um momento conturbado na vida a dois quando o relacionamento completa este tempo de duração. E a comédia promete situações e confusões com as quais todos os casados, solteiros ou enrolados podem se identificar. O que a gente precisa saber sobre essa crise dos 7 anos de casamento, o Hermes? Vamos lá. O que acontece? Durante 7 anos, eu viajei o país com um espetáculo chamado Não Sou Gordo, São Seus Olhos, que mostrava umas situações da vida de um gordinho,
onde que todo mundo se identificava, sabe? Falava muito sobre a autoestima da pessoa poder fazer o que ela quiser, independente do corpo que ela tiver, da idade, da altura, enfim. Só que eu sentia muito uma necessidade de falar sobre relacionamentos, né? Porque o meu pai, ele é casado há muitos anos, assim, eu venho de uma família que todo mundo ainda são casados, minhas irmãs, meus irmãos. Eu sou da geração que, quando existe amor, a gente prefere consertar uma coisa que está errada do que botar fora, né? Então, a crise do 7 fala sobre isso. É um relacionamento onde o Fabrini, com certeza, genialmente escrevendo esse texto, ele pegou várias situações que todo mundo se identifica, de um casal que realmente se gosta, mas chega uma hora que eles não se entendem. A conversa, a falta de diálogo atrapalha muitas situações. Às vezes uma pergunta assim, o que você tem? O que você acha? Muita pessoa falar o que ela realmente está sentindo, né? Mas hoje em dia é tudo um joguinho, né? Parece que tem que complicar, a gente tem que se tornar mais inacessível. Então a peça mostra isso, mostra que com um jeitinho, qualquer tipo de relacionamento tende a dar certo se a pessoa tiver boa vontade e se abrir para isso, né? A peça fala sobre isso. Então a gente fala, a pessoa está, hoje em dia tudo é um drama, né? A pessoa está num relacionamento, meu Deus do céu, ele me traiu, não sei o quê. A pessoa está uma semana, aqueles namoros de carnaval, né? Hoje em dia eu vi uma propaganda de um perfume agora, está passando na TV. Nossa, a gente teve um romance de cinema, durou 2 horas. Então, acho que todo tipo de relação é bem-vinda. Ela pode estar 30 anos, ou se vocês tiveram 2 horas intensas e aquilo foi bom, leva aquilo pro lado. Às vezes a pessoa pensa assim, ai, caramba, eu me separei, né? Hoje em dia eu fui um pai solteiro, mas eu tive várias relações que sempre, tipo, acabaram, mas deram certo, que tiveram momentos bons. Então, eu acho daí isso, a peça, quando fala, hoje em dia está tão difícil as relações, né? Você vê tanto feminicídios aí, as pessoas já não conversam, as pessoas já não aceitam términos. Então, eu quis trazer de uma maneira divertida, leve, tipo assim, quem está do teu lado, valoriza quem está do teu lado. Às vezes, o que você procura lá fora está aqui. É só você valorizar. E eu estou bem feliz, o público está gostando bastante. Um dos segredos da longevidade das relações a dois, não é, é que quando existe uma discussão, quando existe um desentendimento, a busca do casal é pelo consenso, é pela solução daquilo ali, né? Não é querer um querer vencer o outro, né? Se você for partir para isso, aí é que os problemas começam a acontecer. É por aí que a comédia vai, então, ela, pelo que você contou, o que você tem? O que você acha? Então, a comédia está indo por aí, é um querendo vencer o outro e não na busca do consenso? Exato. Calma, só um pouquinho. Algum É só desligar. aqui. Acho que tem uma ligação aqui, eu tentei, não, nem apareceu para mim. Bom, só para eu falar o que acontece. A minha filha está em cartaz com um espetáculo chamado DR Discutindo a Relação, onde um casal está com problema, eles vão para terapia. E eles transformam o público na terapia. Chega uma hora que eles perguntam o público, vocês decidem esse final, esse casal deve terminar juntos ou separados, né? O que acontece? Normalmente acho que 98% das soluções foram que eles terminassem juntos. Raramente umas 2 vezes for separado. Então as pessoas querem se ouvir, elas querem se ver em outras situações. Todo mundo tende a achar que isso só acontece com a gente. Por exemplo, o Wilson tem um problema no relacionamento dele. Poxa, esse problema é meu. Mas, com certeza, o Dinei também deve estar passando por uma coisa muito parecida. E é legal que tem essas peças de relacionamento que mostram que isso aí não acontece só com você. Entendeu? As pessoas têm que se visualizar na arte, na cultura. Eu brigo muito. Eu falo, essa semana eu ia fazer assim, vou fazer uma dieta. Se eu quiser fazer uma novela, eu vou ter que estar magro, né? Daí, só para não tomar um tapa na cara, tem um ator maravilhoso que vai estrelar uma novela das 6 agora, que ele é gordinho, talentosíssimo. Então, tipo assim, tá abrindo espaço.
Porque as pessoas precisam se identificar, precisam se ver na cultura, não aquele padrão. E no relacionamento é isso também. Às vezes, você ter que conversar com outras pessoas, se ver ir no teatro, fazer uma terapia, você aprende que não é só você, né? E sobre o desafio, tanto para o autor, o texto não é seu, mas tanto para o autor quanto para quem atua, sobre essa dificuldade, esse desafio de você tirar riso de um assunto que geralmente provoca desentendimento entre as pessoas. Olha, eu tenho a sorte muito grande de trabalhar com uma atriz incrível, que é a Cristina, e a gente consegue de uma maneira... É difícil, acho que é só assistindo mesmo para ver, porque o que acontece? Vamos assistir. A gente tem algumas discussões assim, que as pessoas olham para mim, é tão surreal que a gente faz na nossa vida, e quando a gente vê no palco, a gente fala assim, eu não acredito que eu pago esse mico. A gente paga mico para as pessoas para mostrar o que elas estão fazendo. Então, a gente tem, na peça não tem nenhum tipo de violência, mas tem todos os tipos de ciúmes, desencontros, informações mal dadas, a questão que eu falo da comunicação. Às vezes, acontece na peça, um simples telefonema, uma ligação errada no meio da madrugada, pode gerar uma discussão de 10 minutos, uma traição, por causa de um simples telefonema, de um número errado. Imagina, você recebe uma ligação de madrugada, quem era? Ah, não sei, ligaram e não falaram nada. Mas por que ligaram para a gente uma hora dessas? A gente não tem por que ligar uma hora, não tem motivo. É mais estranho, sabe? E existe muito isso. Então, são discussões que a gente leva para o lado do humor, do lado extremo da comédia, mas a gente pode pegar a mesma cena e transformar num drama, se a gente quiser. Isso a gente faz na vida. Você pega uma coisa, você vai fazer da sua vida o que você quer. Quer transformar a sua vida numa comédia ou num drama? Né? Eu posso falar, antes da pandemia, uns 3 anos atrás, eu peguei uma bactéria mortal, daquelas que te matam em menos de uma semana sem saber o que você teve, e eu simplesmente falei, que legal, agora eu vou estar na UTI, finalmente vou poder descansar uns dias. Eu levei para esse lado, eu falei, mandaram chamar minha família do sul para cá, que eu teria 48 horas de vida. Eu falei, desculpa, doutor, mas nem ferrando. Eu não tenho tempo para isso, não. Tá? Não tenho nem roupa para ser enterrado. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu produzi 2 peças na UTI, na minha mente, entendeu? Então, eu sou uma pessoa positiva em relação à vida, em relação a relacionamentos. Eu sei que eu sou meio alienígena em relação a isso, mas eu gosto de pegar uma discussão e levar sempre para a arte de uma maneira divertida, que as pessoas possam... Poxa, nossa, eu tô errado, né? Gente, hoje eu vi uma situação, que alguém teve visto no jornal, uma pessoa jogou um carrinho de compra, né, em cima de uma outra pessoa. Se você fosse botar aquilo no teatro, era uma torta na cara, era uma coisa, era uma brincadeira, mas se a gente não levar o humor para a vida, o mundo está ficando muito chato. Bom, Hermes Capes, vamos dar a ficha técnica aqui. Crise dos 7 anos, Teatro Jardim Sul, com você, Cristina Freitas, formando esse casal. Teatro Jardim Sul no Morumbi, ali na região da Vila Andrade. Dias e horários. Às 9 horas, aos sábados. A temporada vai somente até o dia 18 de março. Então, quem quiser assistir, corre lá. Aliás, quem for ouvintes dessa entrevista, quiser mandar um contato aí, a gente faz um precinho bem legal, tá? Que eu quero muita gente naquele teatro, gente. Vamos trazer. O teatro voltou com tudo e o artista precisa e o público precisa também de teatro. Muito bom. Pessoal, vamos parar agora um pouquinho aqui, um golinho de água para cada um. Estou atrasado para chamar o intervalo. A gente vai ouvir aqui a mensagem do nosso apoiador e a gente volta na sequência com mais assuntos sobre arte e cultura por aqui. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis.
porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Faltando 22 minutos para 1h da tarde agora, estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de sexta-feira, ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas nossas redes sociais. Você acompanhou aí a mensagem do nosso apoiador, o Instituto Orbis de Pesquisa, e eu quero falar com você sobre o seguinte: você que assiste o programa Gente que Fala, você que é empresário, executivo, representante de entidade ou que atue em qualquer atividade do nosso mercado, venha ser parceiro do programa Gente que Fala, assim como o Instituto Orbis de Pesquisa. A gente está no ar há 21, 22 anos, né, atingindo o público do mundo inteiro, aqui sempre pela internet, pelos principais canais, sempre debatendo as principais questões com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores, esse espaço aqui voltado para a cultura às sextas-feiras. Entre em contato com a gente pela nossa central 5052-5555 e conheça todas as possibilidades para uma ótima parceria aqui com a gente. Você ouviu aí a mensagem do nosso apoiador, Instituto Orbis de Pesquisa, temos o movimento do Ministério Público Democrático, a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, o escritório Nasser Rajab Advogados Associados, enfim, muitos apoiadores aqui com a gente nessa jornada diariamente para levar informação para você, para levar formação de opinião e cultura, que é o que nos interessa aqui, faltando 20 minutos para 1h da tarde. Será aberta no próximo sábado, dia 4, a exposição Arte e Design Têxtil Brasileiro na Galeria Objetos do Olhar, com participação das principais tecelagens brasileiras. O objetivo é mostrar a qualidade, tecnologia e inovação dos tecidos brasileiros, principalmente para a decoração e arquitetura. A exposição terá instalações das tecelagens, tecidos para manuseio, tendências, experiências em 3D e touch, encontros, workshops e palestras sobre o segmento têxtil. O que mais a gente precisa saber sobre tudo isso, o Wilson? Vamos partir de uma grande brincadeira, tá? Isso vivendo 37 anos na linha de designer têxtil, isso corre na minha veia, na realidade. E eu sempre senti a necessidade de pegar a informação do setor, né, e compartilhar com o público em geral. Muitas vezes as pessoas olham e conseguem analisar a estética do produto, mas não conseguem qualificar este produto. E, observando isso, a ideia foi justamente de pegar estas informações que nós detemos na indústria e levar para o público de uma forma mais geral, né? Atingindo, obviamente, as pessoas até que consomem o produto. Porque muitas vezes está consumindo um produto e acaba não sabendo exatamente o que você está consumindo. É gostoso você ter um produto na tua casa, só que é interessante também ele te dar conforto, ter um tátil mais agradável e a estética dele, né? O porquê desse produto na minha casa. Na linha de design, nós remetemos justamente às ideias de um classicismo até uma modernidade, e o clássico hoje é moderno. Nós estamos trabalhando com os xadrezes, que são os quilts. Muita gente não sabe o que são os quilts, aquelas saias xadrezes dos ingleses e escoceses. Então, quer dizer, os medalhões, né? Na Europa, eles trabalham muito com medalhão, e todo medalhão tem uma história. Não é simplesmente é um tecido. Não, eles têm história. E é justamente isso que nós estamos tentando comunicar através desse evento ao público final. O que é efetivamente um tecido? O que é o encanto de um tecido? Todo staff que está por trás de uma fábrica, pesquisando, viajando pela Europa, frequentando as maiores feiras mundiais, para abstrair um pouco da ideia e, obviamente, ser adaptado ao nível Brasil. Então, quando eu falo de arte e designer têxtil brasileiro, eu estou querendo mostrar que a nossa qualidade brasileira é tão boa e não deixa nada a desejar a qualquer país do mundo. Eu ouço muitas vezes, mas isso é um produto brasileiro. Ele é tão bom quanto um produto europeu hoje. Nós estamos gabaritados a isso. E, obviamente, para realizar tudo isso, nós fomos em busca de parceiros, onde você vai ter palestras diariamente na galeria, tentando se comunicar, tentando passar essa informação do que é o tecido, efetivamente. Então, você vai ter a pauta de sustentabilidade, que hoje é uma pauta
extremamente forte, nós temos empresas hoje extremamente preocupadas com isso, então tudo isso vai ser explorado. Temos os professores de entidades como o Senai, Senac, Mackenzie, Sebrae, que vão vir nos apoiar nesta pauta, justamente através de palestra. Então, é um evento institucional, e para você ter ideia, este é o primeiro evento e foi uma surpresa, porque eu estava idealizando uma coisa mais intimista, eu e meus parceiros, lógico, não faço isso sozinho, né? E a coisa começou a tomar um tal volume que nos surpreendeu. Então, hoje nós estamos com um time de primeiro escalão, justamente tentando nos comunicar com o público final e o mínimo possível tentar passar informação. Você falou, Wilson, sobre a questão da sustentabilidade, que muitas empresas hoje estão preocupadas com esse ponto. O que acontece que a gente vê nos grandes centros comerciais, no final do dia, a hora que as portas se baixam, as lojas se fecham, por que a gente vê tantos sacos de lixo com tanto tecido sendo jogado fora, retalhos? Esse material não pode ser reciclado, o Brasil não tem tecnologia para isso, isso acaba esparramado ali nas ruas. O que tem nesse... O que gera esse problema? Na realidade, aí é uma falta de consciência da pessoa que coloca um saco de lixo com o tecido na rua. Hoje nós temos empresas que eles pegam esses tecidos, transformam esses tecidos em fios, e esses fios são reaproveitados, que são justamente o ecologicamente correto. Então, a parte de malharia hoje, nós trabalhamos com muito afinco nesta questão. Tudo aquilo que sobra é revertido a fio, é desfibrado, revertido a fio e novamente se transforma em tecido. O que me parece é que a muitas pessoas ainda falta a informação, né? Que é o que estamos tentando passar. Ao que parece, os lojistas do Brás, do Bom Retiro, enfim, desses grandes centros aí, onde existem as costuras, né, as oficinas de costura, não sabem dessa informação, né? Não dão a destinação correta para esses retalhos, né? Exato, é justamente por isso que nós estamos convidando todo esse pessoal para que venha conosco, para obter, no mínimo, a informação, né? Então, o evento, nós estamos convidando empresários, inclusive, que encabeçam essas empresas, para vir abstrair um pouco da informação. Porque eles só vão mudar se eles tiverem informação, né? Porque é muito simples, você coloca na rua. E o meio ambiente fica como com isso tudo, né? Então, nós estamos cuidando com isso. A exposição Arte e Design Têxtil Brasileiro, lá na Galeria Objetos do Olhar, traz a história das tecelagens, empresas, grandes marcas que já não existem mais, e por que elas sucumbiram aí com o passar do tempo. Traz isso também? Nós não conseguimos ser tão abrangentes a esse nível, tá? Apesar que nós vamos ter algumas questões que vão abordar a indústria têxtil do passado. Nós já tivemos uma indústria extremamente rica, né? Quando você vira e fala, eu quero um lençol de 200 fios, nós já produzimos isso no Brasil. E, em função de uma questão econômica, nós perdemos a grande maior parte das indústrias brasileiras do têxtil, que era uma indústria, e ainda é uma das indústrias, que mais empregam neste país. Então, quer dizer, a ideia é justamente tentar resgatar todo este movimento. Então, nós tentamos montar de uma forma mais lúdica, né? Ligando justamente o têxtil à arte, que ele, na realidade, é uma arte, as pessoas não conseguem enxergar isso, talvez pela questão da informação, mas nós estamos pegando esses tecidos das fábricas e transformando eles em esculturas de uma forma lúdica para nos comunicar com o público final. E, óbvio, a história, tanto é que os painéis são de indústrias brasileiras que já sucumbiram, óbvio, elas já não existem mais, mas são os primórdios do início do século passado, tentando mostrar essa pauta, assim. Bom, para a gente encerrar esse tópico, dia 4, então, 4 de março, não esse sábado, o próximo, é a exposição Arte, Design e Têxtil na Galeria Objetos do Olhar. Como é que é o horário para a gente... nós, na realidade, abrimos das 11 às 20 horas, né? O funcionamento da galeria é de terça a domingo. Segunda-feira as pessoas precisam descansar um pouquinho. E, óbvio, as palestras estarão disponíveis na nossa grade.
oferecendo ao público, e será um grande prazer receber todos, né? Eu provavelmente estarei meio que full time na galeria, porque eu gosto de acompanhar as coisas de perto, né? Aquilo que eu estou envolvido, eu entro de cabeça, e não sei se é diferente a isso. Então, assim, o convite é geral, que venha tentar obter informação, ou pelo menos tentar observar as esculturas, que estão ficando bastante interessantes. 11 minutos para 1 da tarde agora. Posso ter uma parte? Fala, Murió, e aí na sequência eu já vou com o seu tema. Tá bom, eu cortei, mas é só para lembrar o seguinte: a indústria têxtil no Brasil ela levou um baque, não só no Brasil, mas no mundo todo, pela indústria têxtil chinesa. Então, chegou um certo momento que as pessoas avaliam as peças pelo visual e não pela qualidade. E não pelo... e o valor é a coisa intrínseca em toda essa situação, né? Então, hoje, não é como antigamente, que você comprava uma peça e usava ela 1, 2, 3, 4 anos, né? Hoje se usa a peça 1 mês, 2 meses, se muda, e por isso que financeiramente é muito importante que a peça só tenha uma qualidade de visual, né? Eu acho muito importante o trabalho que você está fazendo, porque eu também, como artista plástico, também já entrei nessa área, já tive uma indústria têxtil do Sul que me representou na área de design. Eu tentei entrar na área do design nas grandes empresas, quando eu fui descobrir que a maior parte das grandes empresas elas sucumbiram. Eu tenho aí uma meia dúzia de grande empresa de verdade, né? Mas, por outro lado, tudo se reconstrói, se volta a reviver. Eu tenho visto no mercado uma situação onde o brasileiro está comprando o que eu chamo assim de peça única. Então, começam a existir as empresas que imprimem um tecido de 2 metros, 3 metros, né? Você entra com a sua arte, né? E a pessoa acaba tendo um trabalho único, um vestido único, uma camisa única, né? Então, eu estou vendo esse mercado é o grande mercado do futuro. Você vai ter a possibilidade, o artista, de vender o seu trabalho, a sua arte, para uma pessoa, ela imprimir isso, e aí volta aquilo que se chamavam as costureiras, né? Então, as costureiras voltam ao mercado, montando novamente o vestido, que é uma escultura no corpo das pessoas, né? Mas a China, ela praticamente acabou com o mercado mundial. Então, eu vejo, por exemplo, eu estive na Austrália agora há pouco tempo, que eu tenho um filho meu que mora lá. Então, eu comprei camisetas de $5, né? Sendo que o dólar lá vale 3 e pouco, né? Camisetas de R$15. A mesma camiseta aqui, ela estava custando R$150, né? Então, tudo que se comprava na Austrália, e se você for hoje nas grandes lojas, você pega na etiqueta escrito Made in China, né? Porque se traz toneladas de coisas de fora para se ganhar muito dinheiro em cima dessas coisas, né? Mas, infelizmente, eu vejo assim, a queda da indústria têxtil. Do outro lado, eu fico extremamente contente, porque o artista plástico o artista têxtil, né? Porque é uma coisa tão específica, tão legal, né? A tendência dele é só crescer dentro desse tipo de mercado. Murió, a gente já está dentro do seu tema. Só um segundinho, sabe? Eu amo tecido, a qualidade do tecido brasileiro, estou muito textura, qualidade de tudo. Eu tenho acordo com várias costureiras aqui de Osasco, para não descartarem tecidos, eu pego tudo e tudo vira para mim, vira figurino, entendeu? Então, comigo tecido não vai fora não, tá? Tudo vira figurino. Murió, você, de qualquer forma, o tecido também está presente aí na sua arte, aí no seu ateliê, né? Você pinta sobre tecido também ou não? Eu? Sim. Não, eu não pinto sobre tecido. Eu crio, e aí como eu estava dizendo, né? Eu acabei descobrindo esse mercado da impressão de uma peça, né? E eu tenho uma costureira, ela é bárbara, Eu dou o tipo de desenho que eu quero, e vou te contar mais. Vou lá na China, nos sites chineses, procurar desenhos de roupa, né? A estrutura da roupa, né? Eu também acabo usando o chinês. Também tem que se fregar um pouquinho lá do outro lado.
Então, eles quebram a cabeça no modelinho que eles fazem, e eu uso muitos desses modelos, mas eu uso o tecido impresso aqui, né? E esse é um mercado que está aumentando bastante. As pessoas estão investindo nas máquinas de impressão de um tecido só, né? Então, você pode comprar de uma mesma, fazer 4, 5 roupas de uma imagem só, porque a mulher não vai encontrar outra pessoa no mercado com um outro design. Fala. Muriel, como é que está o mercado de arte brasileira? 2023 começou com um tom aí de otimismo, a pandemia controlada, tomara que perto do fim. Tem aí, em meio a esse contexto conturbado ainda, muita gente relatando um período positivo de vendas. Como é que você classifica? Olha, a pandemia ela criou uma situação dentro do mercado da arte visual, né? De você poder comprar arte através de galerias visuais, né? Virtuais, né? E hoje em dia isso pegou de tal forma que, além da galeria virtual, você tem os leilões virtuais que estão a todo vapor, né? As pessoas estão voltando às galerias presenciais, os artistas estão voltando às galerias presenciais, os antigos artistas, os famosos artistas, voltam a ter exposições presenciais, os museus estão voltando a ter exposições de grande número de pessoas, de grandes artistas, né? Então, eu vejo assim, está acelerando o mercado, né? E os novos artistas têm um mercado enorme, porque os investimentos caíram bastante. Você, para investir numa galeria virtual, é um valor muito pequeno, né? Do que você investir numa galeria presencial. Se você investia numa exposição pessoal, algo em torno de 40, 50, 60 mil reais. Numa galeria virtual, você investe 300, 400, 500 reais e chega num número de pessoas muito maior do que a galeria presencial, né? Então, eu vejo que está cada vez mais crescendo, principalmente o mercado da arte digital, que acaba sendo um outro tipo de mercado, né? Que está valorizando bastante o trabalho dos artistas e sempre sem o artista sair de casa, sem ter nenhum investimento a não ser a sua criação. Nesse sentido, Muriel, a pergunta aqui da nossa audiência, Paulo Otávio, no Facebook, quer saber se computador faz arte. Olha, não só o computador faz arte hoje em dia, como você tem as artes, como é que chama? Elas chamam de... existem programas que você diz para o programa e fala assim, eu quero uma galinha, eu quero uma escada, eu quero... o que você quiser, o próprio programa cria para você a arte, né? Eu só não sei como isso é vendido, né? Porque o problema da arte hoje é saber vendê-la, né? Você tem que ter todo um marketing para isso. Mesmo a arte digital, né? Ela facilita muita coisa. Por exemplo, antes você fazia uma xilogravura, então trabalhava em cima da madeira, né? E esculpia a madeira, uma litogravura, e você desenhava sobre uma pedra. A arte digital, você imita a mesma coisa, você faz a mesma coisa numa grande quantidade. Sim. Mais perguntas da nossa audiência, brevidade para todo mundo, a gente está bem no finalzinho, tem pergunta para todos. Dinei, o Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui na capital, na Zona Oeste, pergunta o seguinte, obrigado, Jaime, aqui pela participação. Ele pergunta se Lamartine Babo e João de Barro podem ser considerados grandes referências de compositores de músicas carnavalescas. Pode e deve. Eu acho que é extremamente importante citá-los da mesma forma que o grande Henricão, que ficou conhecido como o primeiro rei momo negro do Carnaval de São Paulo, e ele nada mais nada menos que é o criador da grande marchinha, né? Está Chegando a Hora, que é daqui do interior de São Paulo, né? Ele é um dos grandes nomes, e eu acho que esses nomes devem ser lembrados sempre. Ainda no tema carnaval, o Wilson Pipoli, a Mariana Lima está no Instagram, quer saber se a indústria têxtil tem uma produção sazonal voltada a eventos, como o carnaval. Tem e não tem, tá? Nós temos alguns setores da indústria têxtil que têm um foco justamente para tecidos a serem utilizados em carnaval. É uma fatia muito pequena do mercado, mas tem sim. Hermes,
A Daniela Neves no Instagram quer saber o seguinte. Ela diz: no ano passado você atuou em Dois Perdidos numa Noite Suja, de Plínio Marcos, peça escrita há 50 anos, há mais de 50 anos, né? E ela quer saber, na sua opinião, por que ela ainda é tão atual? Ai, vamos lá. Porque infelizmente o país não evoluiu ainda, entendeu? Infelizmente eu fazia simultaneamente uma peça escrita pelo Zeno Wide também, que foi escrita há 30 anos atrás, falava sobre uma corrupção, sobre um Brasil das desigualdades, que infelizmente a gente só precisava mudar a nomenclatura do dinheiro, porque o texto continuava atual. Então, enquanto a gente não tiver um país mais justo, Dois Perdidos vai continuar sendo atual, infelizmente. Infelizmente mesmo. E eu gosto de tocar nesses temas. Sim. Wilson, tem mais uma pergunta para você, pingou aqui, rapidinho, falta um minuto aqui para o nosso tempo. O consumidor brasileiro tem procurado decorações mais brasileiras ou a inspiração ainda é quase sempre no design europeu? Quem pergunta é a Adriana Rodrigues no YouTube. Hoje nós temos uma vertente e uma pauta muito sobre cultura brasileira. Nós temos uma riqueza cultural brasileira que pode ser remetida ao tecido. E nós estamos trabalhando em cima disso com muito afinco, né? Então, hoje nós já temos uma cara mais brasileira, sim. Óbvio, as referências sempre são externas, você sempre vai buscar referências, mas você também vai emergir na cultura brasileira para poder retratar. Nem tudo que eu trago de fora eu consigo criar no Brasil. Em função de debilidades em matérias-primas, as cores brasileiras são diferentes da europeia. Nós temos uma luz no Brasil que você não encontra em lugar nenhum do mundo. Então, quer dizer, essa coisa tem que ser adaptada ao Brasil. É cor, é textura. Nós temos uma riqueza só na fauna brasileira, riqueza para texturas são fantásticas. E nós temos como jogar isso para fora do país, sim. Pessoal, nosso tempo acabou, infelizmente. Vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, sexta-feira. O agradecimento a vocês, em nome de toda a nossa equipe, que participaram com a gente hoje. Rafael Murió, artista plástico, Dinei Isidoro, jornalista, compositor, pesquisador, colunista do Instituto de Memória da Música Brasileira e da Rádio Arquibancada, Hermes Carpes, ator, diretor, produtor cultural. Ele está em cartaz com o espetáculo Crise do Sete no Teatro Jardim Sul, no Shopping Jardim Sul, aqui em São Paulo, e também o Wilson Pipoli, designer, consultor têxtil, idealizador da exposição Arte e Design Têxtil Brasileiro. Programa Gente que Fala é realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos de hoje. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção-geral é do Alberto Luchetti. E você aí do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência ao longo da semana, pelo dia de hoje também. Um bom final de semana para todo mundo, aí quem for curtir os bloquinhos nesses últimos instantes do Carnaval de São Paulo, uma boa diversão para todos e a gente se fala na segunda-feira a partir do meio-dia aqui na AltV. Um abraço, tchau, até lá.